Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Task Report. E como prometido, nesse vídeo nós vamos mostrar a parte da execução do relatório com o controle de acesso, ou seja, para clientes que utilizam o Task Report sem ter uma aplicação web. Ou seja, você tem aí uma aplicação desktop, mas quer exportar alguns relatórios para que alguns usuários acessem esse relatório a partir do celular ou do navegador do computador. Você pode fazer isso aí também com o Task Report. Só que o acesso a esses relatórios precisa de ter um mecanismo de autenticação, ou seja, um usuário e senha, para que não fique aberto na internet e qualquer um possa executar o relatório. Quando ele é integrado com a sua aplicação, o mecanismo de segurança é o token, né, que você vai gerar na sua aplicação e vai automaticamente carregar lá no navegador, e o token ele é temporário, ele só funciona uma vez, né? Então não tem como o usuário utilizar aquela URL e executar o relatório novamente por fora da sua aplicação. Já quando você quer disponibilizar o acesso ao relatório sem ter uma aplicação web, o recomendável é utilizar o mecanismo de controle de acesso. Então, aqui na parte de exportação do relatório, nós temos aqui a opção login. Ou seja, uma vez marcado, você vai poder cadastrar os usuários na plataforma, né? E definir uma senha e indicar quais são os relatórios que esse usuário vai ter permissão. Então, se você utiliza login, você não vai poder utilizar o token. Ou seja, o token é para quem tem uma aplicação web, né, que vai fazer a integração, e o login é para quem não tem aplicação web. Então, aqui, o usuário que você definir a senha é o usuário que vai ser utilizado para cadastrar os outros usuários. Esse usuário aqui, no caso eu coloquei admin e a senha 123, né? Esse usuário aqui ele não vai poder executar o relatório, ele vai ser utilizado para cadastrar os usuários que vai ter permissão de executar o relatório. Então marquei aqui, cliquei no salvar, ele atualizou lá o INI lá do Task Report, você vai enviar isso aqui lá para o seu servidor web, e uma vez feito isso aí, você não vai precisar mais digitar o token, você vai colocar só o IP lá do seu servidor web e você não vai ter que colocar token nenhum. Você vai colocar o IP e a porta e ele vai carregar a tela de login. Então vamos entrar aqui com o usuário admin e a senha 123, que foi o que eu defini lá naquela tela de configuração. Aqui você vai cadastrar os grupos de usuários. No caso aqui tem o vendedor, aí você vai cadastrar lá gerente e por aí vai. Você vai cadastrar os grupos de usuário. E aqui você vai cadastrar os usuários. Você vai selecionar o grupo, vai cadastrar o usuário, vai definir a senha para aquele usuário. Aqui você vai poder colocar o filtro padrão que vai ser enviado para o relatório. Isso aqui é bem interessante. Imagine que você queira disponibilizar um relatório na internet para o vendedor ter acesso às suas comissões. Só que o mesmo relatório, ele tem um filtro lá do vendedor. Aqui eu tomei como princípio que o parâmetro de filtro que você criou lá dentro do relatório tem o nome vendedor. E para esse vendedor aqui, o Wilton, o código dele vai ser o número 1. Pode ser 10, pode ser qualquer valor, né? Então, quando ele executar aquele relatório, o relatório lá de comissão, ele obrigatoriamente vai ter que fazer o filtro pelo vendedor já passando o código 1, que é o usuário Wilton. Então, você pode criar um relatório e direcionar nessa tela um filtro padrão para aquele usuário. Então, o mesmo relatório vai servir para qualquer vendedor. Um outro exemplo, você tem lá uma rede de lojas e aí você tem o gerente da loja 1 e da loja 2. E você quer gerar um relatório lá de desempenho por loja. Então, esse relatório ele tem que obrigatoriamente filtrar, quando for o vendedor João, filtrar da loja 1. Quando for o gerente João, filtrar da loja 1. Quando for a gerente Maria, filtrar da loja 2. Então, você cria o relatório, coloca aquele filtro e por aí você passa esse parâmetro para poder fazer o filtro lá na hora da execução. Essa opção aqui embaixo também significa o seguinte: se você marcar aqui, listar filtrando pela pasta, o que vai acontecer? Ele vai, quando executar o relatório, ele vai exibir todas as pastas que você tem, da mesma forma que você configurou lá no seu Explorer, que seria a hierarquia de pastas. O usuário vai selecionar a pasta e depois ele vai visualizar o relatório. Se você marcar essa segunda opção, listar somente relatórios permitidos, o Task vai verificar quais são os relatórios que foi liberado para esse usuário e vai listar só os relatórios que ele tem permissão. Então, a localização do relatório fica mais fácil. Então, vou salvar. E nessa outra guia, você vai gerar a lista de relatórios.
Aqui você clica, ele atualiza a lista de relatórios. Tinha alguns relatórios que eu tinha excluído. Eu clico aqui na lista, ele excluiu os relatórios aqui para mim. E eu vou dizer para o grupo vendedor, aqui a permissão é para o grupo, não é do usuário Wilton, a permissão é liberada por grupo. Então, se eu tenho aqui no grupo gerente, eu não tenho nenhum vendedor, nenhum usuário no grupo gerente, e eu não tenho nenhuma permissão, nenhum relatório liberado para o gerente. Então, eu teria que gerar a lista de relatório e configurar. Então, eu venho aqui no vendedor, usuário Wilton, aí relatório. Relatório é liberado para o grupo, não é para o usuário, correto? Então, aqui eu tenho esses dois relatórios, eu vou marcar aqui a permissão que ele tem para executar os dois relatórios. Uma vez feito isso, então a gente vai fazer o login agora com esse usuário. Eu coloquei aqui o meu nome e a senha, vou colocar aqui 1, 2, 3. Vou salvar, vou fechar e ele volta aqui para a tela de login. Vou entrar aqui com o usuário, 1, 2, 3. O que aconteceu? Tinha um relatório lá liberado, que é a lista de clientes, esse relatório não foi encontrado lá na pasta, porque era um relatório que eu tinha excluído e ele ainda ficou a permissão dele. Então aqui eu vou ignorar, porque como eu excluí o relatório, ele identifica que lá na pasta RTM não tem o relatório 001. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes pode acontecer de você dar permissão para um relatório e esse relatório depois é excluído. Então ele vai dar o alerta aqui na hora da carga. Então, mostrou aqui os relatórios que ele tem permissão, ou seja, não mostrou a opção de pasta, né? Então, vou selecionar o relatório, vou clicar no executar e ele vai executar o relatório da mesma forma que era pelo token. Vamos entrar aqui com o usuário admin e vamos ver a opção, vamos criar um outro usuário. Vou colocar aqui no grupo de gerente, vou cadastrar aqui o gerente, o fulano. 1, 2, 3, não vou colocar filtro nenhum e vou deixar marcada essa opção, listar filtrando pela pasta, para você ver a diferença. Então, vou vir aqui, vou entrar com o usuário fulano, 1, 2, 3. Para esse caso aqui, o que acontece? Ele mostra a relação das pastas que você tem lá. Uma vez clicado na pasta, é que ele vai listar os relatórios dentro daquela pasta. Olha só. Tenho nenhuma pasta aqui, financeiro. Aí, por que não está aparecendo nenhum relatório aqui? Foi bom ter feito isso, porque nós criamos o usuário, mas não definimos as permissões para aquele grupo de usuário. O grupo gerente, gerar os relatórios, não define permissão nenhuma. Então, quando eu selecionei a pasta financeiro, que é onde esses relatórios estão localizados, eu não defini permissão para ele, né? Então, eu vou colocar aqui o usuário, a senha. Aí ele vai selecionar a pasta. E aí sim ele vai listar os relatórios. Ele mostrou todas as pastas, que são todas as pastas criadas, né? Então, esse mecanismo de mostrar a pasta e selecionar a pasta, aí vai ser ao seu critério. Você pode determinar que a lista dos relatórios seja filtrada baseado na pasta, ou seja, para o usuário que tem acesso a muitos relatórios, é recomendável que você deixe aqui as pastas, né? Que fica mais fácil dele localizar. O usuário que tem acesso a alguns relatórios específicos, você marca aquela opção para listar só os relatórios que ele tem permissão, que fica mais fácil. Por exemplo, estágio de contas. Quero mostrar só as contas bancárias. Ele vai listar as contas. No caso aqui, quando é executado sem um token, ao fechar o relatório, ele vai voltar para a tela para ele selecionar um outro relatório. Não precisa fazer o login novamente. Quando você passa o token, quando ele visualiza o relatório que ele finaliza, ele automaticamente fecha o servidor, fecha a conexão. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido suficiente para entender a diferença, né, com o login e sem o login. E obrigado e até a próxima.